Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olha, eu comecei a ficar assustado com isso quando eu vi que justamente tudo que era enormemente bom no Brasil, tudo que era anormalmente bom, era justamente o que era esquecido. E, na melhor das hipóteses, davam importância ao que era medianamente bom, ou mediocremente bom. Quando não, aquilo que absolutamente não valia nada. Outro dia eu estava conversando, eu recomendei a um amigo meu que lesse o romance do Zé Geraldo Vieira. O Zé Geraldo Vieira é um escritor melhor que o Machado de Assis. É o mais importante escritor brasileiro do século XX. Não há nada que se compare, não há nada. Graciliano Ramos, comparado com ele, é apenas um amador. Está entendendo? E, no entanto, se você procura um livro dele na livraria, não tem edição. O José Geraldo Vieira. Então, ora, e pior, enquanto ele viveu, todo mundo sabia disso. Por quê? Porque havia um ambiente de escritores e de bons leitores até os anos 50, 60, capaz de absorver o Zé Geraldo Vieira. Absorver, processá-lo e compreendê-lo até um certo ponto. Não é isso? E eu sou capaz de datar, não aqui não lembro a data precisamente, mas posso datar o ponto em que a obra dele se tornou incompreensível para o público. E esse ponto foi um ensaio do Antônio Cândido, em que ele, reconhecendo os méritos do escritor, etc., etc., tentava fazer dele uma análise marxista e situar os personagens dele sociologicamente em termos de classe social. Bom, a partir daí, quem quer que lesse isso, se você assimilou isso, você nunca mais vai entender o Zé Geraldo. Nunca mais na sua vida. Porque não é o que você tentar entender Dostoiévski com base no esquema das classes sociais. Então temos aí mais uma contribuição. O Antônio Cândido foi o sujeito que escreveu o pior ensaio interpretativo sobre Graciliano Ramos, onde ele, obviamente, ele confunde o autor com o personagem, ele não sabe distinguir o autor do personagem. Quer dizer, que é o erro mais primário que um crítico pode cometer. E ainda assim é tido como ó concurso. No Brasil é tido quase como um papa. Quer dizer, eu, Caetano, considero o Zé Geraldo Vieira porque é o pior crítico brasileiro que eu li. Antônio Cândido. O que eu falei? Não é o Zé Geraldo, Antônio Cândido, perdão. O Zé Geraldo fazia crítica de pintura. E, aliás, era um péssimo crítico de pintura. Os artigos do Zé Geraldo, que ele escreveu na Folha, eram absolutamente incompreensíveis. Mas eu não estou falando dele como crítico de pintura, estou falando dele como romancista. Não que os artigos fossem mal escritos, eram maravilhosamente escritos, você só não sabia do que eles estavam falando. O coitado do pintor criticado, quando lia, eu nunca tinha percebido isso. Mas, inclusive, eu não creio que os artigos de crítica literária dele, de crítica de arte dele, tenham sido jamais publicados em livro. Eu acho que ninguém nem se preocupou com isso. É um aspecto muito, muito menor da obra dele. O que ele era mesmo, ele era a encarnação, vamos dizer, do romancista, quer dizer, o homem que conta uma história. E lidando, vamos dizer, com temas que são, sobretudo, vamos dizer, a responsabilidade moral, o perdão, o sentido último da vida, etc. Temas que transcendem infinitamente esta pataquada antropológica brasileira. E, ao mesmo tempo, os personagens do Zé Geraldo são geralmente pessoas de muita cultura, que era o ambiente onde ele vivia.
né? Então, são escritores, são artistas, são diplomatas, são chefes de governo, né? São potentados, né, da indústria, do comércio, das artes, etc, etc. E, evidentemente, o mundo de ideias no qual esses personagens vivem está muito acima da preocupação dos seus remanescentes, né? Então, vamos dizer, não é o tipo de leitura no qual você vai encontrar, por exemplo, o cotidiano da vida brasileira. Também, ele está lá. Mas está lá colocado. Onde ele mexe com isso é também absolutamente genial. Tá certo? Mas está sempre colocado dentro de um quadro que vai, né, infinitamente além disso. E o Zé Geraldo também se caracteriza por usar muito uma técnica poética. Quer dizer, os personagens dele começam a falar de um negócio e daí eles se entusiasmam e vão e criam poemas em prosa de uma beleza assim alucinante, coisa de assim, pirar a cabeça, né? Então você pensa assim, bom, mas não há personagens que falam assim. Eu digo, como não? Eu conheci um personagem que fala assim, o Bruno Tolentino falava assim. O Bruno Tolentino, você conversar com ele compunha obras literárias na conversação, que era uma coisa, ou de uma beleza, ou de um humorismo, ou de uma profundidade extraordinária, né? Então, eu digo, bom, não reflete evidentemente a sociedade brasileira, né? Mas reflete o estado do mundo, e é disso que o Zé Geraldo está falando. Quer dizer, como concepção do mundo, como a riqueza de perspectivas, como compreensão do problema mais profundo da alma humana, fala, bom, nada há na literatura brasileira que se compare com o Zé Geraldo. Nada. Você pega o mundo do Graciliano Ramos, é um mundo pequenininho assim, comparado com isso. São 2 ou 3 símbolos e olha lá, acabou, né? Não que não seja um grande escritor, é um grande escritor dentro das suas limitações, tá certo? E o Machado? Eu acho que o único sujeito que está na altura assim, do Zé Geraldo Vieira é o Machado de Assis. Mas também a coisa do Machado é muito outra. O Machado sempre lidou com um meio social limitado e deprimente. O universo do Machado é constituído, né, de personagens sem nenhuma grandeza, mesquinhos, mentirosos, farsantes. É a maior galeria de mentirosos que tem na literatura universal. É a obra do Machado. Muitos deles semi-loucos, tá certo? Mas eu digo semi-loucos porque são pessoas que circulam na sociedade e que ninguém percebe que é louco, mas quando você vai ver, está completamente louco. Quer dizer, um louco no meio de loucos que não percebe que ele é louco, né? Então, isso aí, vamos dizer, é o... Vou mastigar para mim no meu casaco. Tem. Me dá o seu aí enquanto isso aí. Pode ficar. Então, ao passo que o tema do Zé Geraldo é a história do mundo. Os personagens dele, assim, assistem a Guerra de 14, o Tratado de Versalhes, a aparição de Fátima, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Segunda Guerra. Eles assistem tudo isso, eles estão lá no meio, né? Então, que é um campo de referência enormemente maior que o do Machado, e são, dentre esses personagens, muitos têm uma grandeza, ou uma grandeza trágica, ou até uma grandeza moral, uma grandeza intelectual, fora do universo do Machado. Eu digo, vamos dizer, é mais fácil você fazer literatura com personagens medíocres e ruins, não é isso? Então, agora, quando você pega personagem que tem grandeza, eu digo, opa. Quando você, por exemplo, você pega o Idiota de Dostoiévski,
que denomina idiota, ironicamente, que o príncipe Mishkin não é um idiota de maneira alguma, é um santo. Não é isso? Então, você vê que para dar um sinal dessa santidade, dessa capacidade quase profética, tal, o próprio Dostoiévski teve que usar um procedimento irônico. Não é isso? O Jorge Bernanos escreveu o Diário de um Parco da Aldeia, que é a vida de um santo. Né? Ele teve que retratar a vida do santo através dos olhos ingênuos do próprio santo, que não tem a menor ideia de quem ele é. Entendeu? Então, são coisas difíceis. Né? Por exemplo, você retratar, vamos dizer, grandes virtudes humanas, a generosidade, a coragem, tal, isso é muito difícil em literatura. É mais fácil você retratar um bandido, um cara perverso. Tá entendendo? E o Zé Geraldo não tem medo disso, não. Ele vai e mete as caras. Tá? Então, vamos dizer, eu até entendo, vamos dizer, que o mundo dele é um mundo de belezas e virtudes que são desconhecidas na sociedade brasileira em geral. Então, para o padrão de verossimilhança aceito nesta sociedade, aquilo é inverossímil. Agora, foi também a impressão que eu tive quando eu li a primeira vez. Então me parecia que os personagens pareciam assim exagerados, como os personagens do romantismo. Eu tive que viver uma vida inteira para conseguir olhar as coisas um pouco mais de cima, né? E ver que essas coisas existem.